Começando a coletiva pós-jogo com o técnico Thiago Gomes do Confiança. Primeira pergunta, Mário Bezerra, canal Poderoso Dragão. Professor, mais uma vez o ataque saiu em branco. O que fazer para o ataque ser positivo? E aí outra pergunta do Calife Sports no mesmo sentido. Thiago, boa noite. O Confiança continua com os mesmos erros, principalmente no ataque. Como corrigir os atacantes para finalizar com precisão em gol? Bom, você falou muito bem, nós continuamos com a dificuldade de fazer o gol, apesar da gente estar produzindo, estar criando chances, né? A bola, né, está chegando no terço final com um grande volume e o nosso acabamento de jogada, a decisão final, ela não tem sido boa. E naturalmente, quando os atacantes, os volantes, os meias, todo o time, de modo geral, fica sem fazer gol, a ansiedade aumenta. Então eu tenho percebido, né, o nosso time está ansioso para querer definir a jogada, para fazer o gol. A gente precisa trabalhar um pouco, além dessa parte final de acabamento de jogada, a gente também controlar um pouco a nossa ansiedade, que é natural, ela ir aumentando com o passar dos jogos. E agora, nessa parada que nós vamos ter aí, é exatamente trabalhar em cima disso, repetição, repetição, treinamento. E o nosso desafio agora é esse, né? A gente sabia que era muito importante nesses dois jogos fazer um número maior de pontos para continuar, mais dentro de uma briga no campeonato, e essa sequência foi muito abaixo do que eu gostaria. E a responsabilidade é minha como treinador, apesar de pouco tempo de treinamento, a gente precisa corrigir isso rapidamente para no próximo jogo a gente estar com um pouco mais, de acabamento de jogada, um pouco mais perto, tendo um pouquinho melhor esse último passe, um pouquinho melhor essa decisão. Os jogadores produziram um volume ofensivo no terço final, mas faltou um pouco para nós realmente esse último momento, esse último passe, e a gente tem que focar nisso, porque hoje o jogo passou por isso. A gente sabe, a gente tem entendimento. Também teve a questão, de um contra-ataque rápido, depois a cobrança de lateral que nós não abafamos e sai o gol do Floresta, e o jogo fica muito difícil, porque a forma que o Floresta joga, ela é muito defensiva, né? Então se cria mais dificuldade para o ataque ainda. Hoje o jogo foi difícil por causa disso também. Lucas Mateus, do Proletário News. Tiago, passado o jogo de hoje, você terá aproximadamente 15 dias para reparar os danos e trabalhar melhor essa equipe antes do jogo contra o Volta Redonda. Quais as mudanças que você pretende impor nesse período? Bom, a gente tem esse momento de parada que é muito importante para nós, porque na fase que a coisa está andando, quando não está bem, quando as coisas não estão acontecendo, nós precisamos realmente treinar a equipe, ter um espaço maior sem jogo para poder corrigir. E naturalmente, com essa parada, nós vamos poder fazer isso. Vamos poder testar mais opções de ataque agora. Naturalmente, alguns atletas que não vêm tendo oportunidade com os treinamentos, eles vão poder mostrar. E esse é o ponto muito importante de você não ter jogo. A gente pode chegar na reta final da próxima semana sem um jogo no final de semana, a gente poder criar treinamentos e oportunizar jogadores, dentro desses treinamentos, de mostrar o seu potencial. A gente, obviamente, com a semana aberta, a gente conseguiu treinar alguns componentes, porém ainda eu precisava um pouco mais de tempo para poder rodar alguns jogadores dentro do nosso sistema tático, porque se eu rodo muito jogador dentro da semana de treino, rodo muitos atletas, dentro do processo de entrosamento da equipe, a gente corre o risco de chegar muito desentrosado, sem os encaixes num jogo tão importante como esse. Então, com essa parada, eu vou poder agora, rodar mais o treinamento, misturar mais os jogadores dentro do nosso processo de treino, abrir mão em alguns treinamentos de tentar melhorar as mecânicas, o entrosamento, do modo popular falando, e a gente vai poder agora, nesse momento de parada, oportunizar um número maior de atletas dentro do time titular, visualizar eles no treinamento com mais calma e, naturalmente, a gente tentando melhorar a nossa equipe, colocando, um time que consiga chegar nesse momento de um tão tenso do campeonato que está ficando para nós, a gente chegar nesse momento e vencer partidas, que é o que a gente precisa. E a última pergunta, Fernando Augusto, Dragão Gaiato. Faltando 10 jogos na Série C, você projeta alcançar quantos pontos nesse período? É difícil falar em pontuação, eu acho que isso é algo que é muito ruim a gente ficar projetando ponto. Nós temos que projetar jogo a jogo. A verdade é que a Série C ela é muito equilibrada e a gente sabia que, eu falei para vocês no início, quando eu cheguei aqui a gente estava querendo olhar para a parte de cima ali, buscar o G8, é algo que era muito importante, buscar os pontos nesses últimos jogos para você criar uma perspectiva nova dentro do campeonato. Eu falei muito com os jogadores sobre isso. A gente buscar vitórias nesse curto espaço de tempo para você começar a olhar para o campeonato com uma outra perspectiva. E quando o resultado não tem, a gente agora cria de novo,
aquela atenção, sinal de alerta ligado, para a gente buscar pontos, para exatamente se distanciar dessa zona de baixo, que é o nosso primeiro objetivo, né? É se distanciar da zona de baixo e, naturalmente, cada jogo, cada partida é uma final. Se a gente não entender isso, né, ficar querendo projetar quantos pontos eu vou fazer nos próximos 5 jogos, a gente não consegue focar nesse jogo a jogo. Então, a estratégia nossa, nesse momento, foi o que aconteceu quando eu estive no Caxias, na chegada lá, eu falava muito isso para o nosso elenco. Cada jogo é uma final, vamos vencer um jogo, vamos buscar um ponto fora de casa, vamos ganhar em casa, para a gente poder, nesses momentos, que é o que a gente vai fazer aqui no Confiança, nesses momentos de sequência de jogos, a gente vai deixar o campeonato dizer qual vai ser a nossa projeção. Mas essa projeção ela só vai acontecer com a gente vencendo as partidas e, naturalmente, buscando pontos fora de casa, que era o que a gente queria ter feito hoje, e num vacilo nosso ali, a gente acabou, né, criando uma dificuldade maior para nós, porque com a forma do Floresta jogar, se você sai atrás do placar, fica muito mais difícil, né? Um time extremamente defensivo, difícil de entrar. E agora a gente, como eu falei, a gente está pensando jogo a jogo, trazer ponto para dentro da nossa casa, para a gente depois, no jogo em casa, buscar uma vitória importante para a gente começar a respirar no campeonato.